Meu nome é Nelson Martins Pereira. Nós chegamos em São José dos Campos em 16 de dezembro de 1916. Naquele tempo a cidade era pequena. Quando nós viemos aqui para São José, a cidade tinha 25 mil habitantes, mais da metade eram da parte rural. Então, todo mundo tinha medo da cidade, porque aqui era um recanto para tuberculosos, a cidade, o clima muito bom, então aqui quase só tinha tuberculosos e as pessoas tinham medo de se estabelecer por aqui. Nós viemos aqui, meu pai veio para São José dos Campos, montar uma máquina de arroz. Naquele tempo, São José dos Campos e toda esta parte do Vale do Paraíba produzia muito arroz. Então nós tínhamos uma máquina de beneficiar arroz aí. Antes de São José de 1916 era constituído de umas 4 ou 5 ruas, não tinha mais nada do que isso. Mas havia muita união entre a população toda. A gente aqui nunca se via num negócio errado, um negócio mal feito. Todos se confraternizavam entre si, ninguém dava prejuízo ao outro. Era bem mais fácil viver naquele tempo do que agora. Atualmente eu sou aposentado, mas nós tivemos a máquina de arroz durante 30 anos. Depois da máquina de arroz eu fui morar no bairro do Putim. Tínhamos um sítio lá, uma represa que nós mesmos construímos, tem até hoje lá. E tínhamos lá uma fábrica de farinha, de farinha de mandioca. Nós fazíamos 40 sacos de farinha todos os dias e vendíamos no Rio de Janeiro, São Paulo, alguma parte, mas a maior parte era no Rio de Janeiro. Desde menino eu sempre gostava muito de esportes, estava sempre ao par de todos os acontecimentos. Então, com uma porção de amigos, nós fundamos um clubezinho pequeno ali atrás da máquina de arroz. O nosso terreno era grande, então fizemos lá um clubezinho, a gente tinha lá. Depois resolveu, eu e mais alguns amigos, Renato Monteiro Becker, Mário Bonado, Gilberto Cará, resolvemos e fundamos o esporte. E o seu Galiano Alves e o seu Vitório Purga eram diretores da associação. E eles brigaram na associação, então vieram com a gente e propuseram de comprar um terreno para construir o estádio. E eles compraram o terreno e eu, Renato Becker e os meus amigos fomos construindo, fazer a terraplanagem, tudo com carroças. Naquele tempo não tinha máquina, fazia tudo com carroça. Para fazer o gramado, aramos o campo, trouxemos bois e arados da fazenda para fazer, fizemos tudo com bois. E assim nós fomos melhorando. Depois o seu Vitório se desentendeu com o seu Galiano, saíram do clube, eles tinham um negócio juntos e desmancharam o negócio e saíram também do clube e nós continuamos. E o terreno tinha sido comprado. O seu Galiano deu 2 contos de réis e o seu Vitório deu outros 2 e pagaram para a dona Ângela de Castro, que era a dona do terreno, e para o resto nós compramos por 11 contos, os outros 7 contos foram para ser pagos 4 anos depois sem juros. Então, quando chegou nos 4 anos, eu tinha um dinheiro guardado e paguei os 7 contos que faltavam. E a dona Ângela de Castro, o seu Galiano queria fazer uma chácara lá, já estava tudo pronto, ele queria tirar o pedaço dele numa chácara. Daí nós conseguimos lá, meio com jeito, arranjamos, e a dona Ângela de Castro também disse: não, para o seu Galiano eu não passo a escritura, eu passo para vocês, que eu sei que vocês que trabalharam e coisa. Daí ele não teve jeito, nós demos os 2 contos dele, e o seu Vitório não quis receber os 2 dele, fez como doação. E daí nós fomos construindo, muramos o campo, foram 96 mil tijolos daqueles grandes do seu Paulo Becker, nós muramos o campo todo, fizemos tudo, e aí fomos construindo. Sempre nós começamos, tínhamos o futebol, mas que eu gostava mais era do basquete. Sempre gostei mais do basquete. E nós tínhamos uma quadra de basquete, tivemos uma turma muito boa de basquete. Construímos no campo do esporte lá uma quadra muito bonita, iluminada, toda de concreto. Quem veio inaugurar aí foi o Clube Espéria de São Paulo, que veio inaugurar a quadra.
José? Não, o Teatro São José, quando nós chegamos em São José, tinha sido terminado, logo depois de uns 4 ou 5 anos, eles iniciaram a construção do Teatro São José. O Teatro São José foi construído pelo seu Bertolino Machado, um fazendeiro que tinha uma fazenda de café, onde hoje é Monteiro Lobato, naquele tempo era Buquira Grande, chamava-se Buquira Grande, e ele tinha uma fazenda lá e ganhou muito dinheiro em café, e ele resolveu ir passear na França. Mas ele era semi-analfabeto, um homem muito sério, muito coisa, mas de muito pouco conhecimento. E ele foi convidar o seu Licínio Leite Machado, que era o diretor do Grupo Escolar Olímpio Catão, para levá-lo e ciceroná-lo lá para ele na França. E o senhor disse a ele: eu não posso ir, eu não tenho dinheiro. Para ele: não, senhor, eu vou pagar tudo, o senhor não gasta um tostão. Então foram, passearam lá bastante na França, e quando chegou na véspera de vir embora, o senhor Licínio disse: bom, para você ter conhecimento de tudo, nós vamos num teatro hoje. O teatro aqui na França é o teatro mais avançado do mundo todo, e você vai conhecer comigo. E ele foi e gostou demais do teatro. Ele viu um teatro todo em madeira e gostou, mas gostou demais. E disse: senhor Licínio, vamos arranjar quem foi o homem que fez esse teatro aqui. Eu quero que ele me dê as plantas para nós construirmos um em São José. O senhor Licínio disse: mas isso fica muito caro, é difícil, como é que nós... Pode, o dinheiro deixa por mim. Eu tenho um terreno ali naquele tempo, a Rua 15 de Novembro, chamava-se Rua Direita. Ele disse: eu tinha um terreno na Rua Direita e é ali que eu quero fazer. O terreno é muito grande. E está lá largado, não vou construir, não vou fazer nada, então eu vou fazer um teatro lá. Daí o senhor Licínio achou ele entusiasmado e foram lá. O senhor Licínio tinha muito conhecimento de francês e coisa, conversou lá com gente importante na França e conseguiu descobrir qual foi o engenheiro que construiu o teatro. Então eles foram lá, o engenheiro deu uma planta para o seu Bertolino, e o seu Bertolino veio, mas o senhor Licínio não acreditava que ele fizesse. E ele arranjou uns construtores que depois construíram a prefeitura municipal, ali onde é agora a escola normal, onde é agora a Câmara Municipal, ali foi a escola normal também. Logo depois iam começar a construção do mercado municipal, e eles construíram o teatro. Ficou uma beleza. E aqui vinham as melhores companhias. Nós assistimos aqui Procópio Ferreira, Leopoldo Frois, Dulcina de Moraes, toda essa gente. E todos os anos vinha aqui, quando chegava na época da Semana Santa, vinha a companhia do João Rios, que era uma companhia muito importante. Então todos os anos eles vinham aqui. Depois o seu Bertolino morreu logo depois, e ele tinha um casal de filhos, e o casal de filhos é que ficou com as propriedades dele. E ali onde é o teatro ficou para o seu José Machado, um cidadão muito bom, mas era meio avesso ao trabalho. Ele gostava muito de baralho e de passear e coisa, e ele nunca pagou os impostos. E depois a prefeitura, quando os impostos estavam muito altos, a prefeitura apertou o seu José Machado e fizeram um acordo. Ele passou o teatro, o prédio pegado, que o seu Bertolino mesmo havia construído o bar do teatro, passou para a prefeitura, e a prefeitura arranjou um cargo para ele na prefeitura de fiscal, e ele ficou trabalhando como funcionário da prefeitura e o teatro. Mas agora, depois de muito tempo, não sei quais foram as pessoas, não sei qual foi o prefeito, não lembro, porque nós morávamos na fazenda, depois eu fui morar na fazenda, e não lembro quem foi que desmanchou a parte era um andar só, tinham três divisões, era cadeiras, camarotes, balcões e geral. Tudo de madeira, mas muito bem construído, muito bonito. E derrubaram e fizeram depois 2 andares ali, que é onde tem agora hoje aquela parte da prefeitura. Assim, nós viemos, primeiro fomos estudar numa escola que tinha a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, passava em frente à nossa máquina de arroz, onde é hoje ali a faculdade de Direito, ali era a estação, onde é o tênis clube, aquilo tudo fazia parte do pátio da estação, e é muito bonito aquilo ali. E nós então ficamos ali, e tinha essa parte
da coisa, e tinha o grupo escolar Olímpio Catão. Nós ficamos um ano na escola, depois no ano seguinte o meu pai nos matriculou, eu e o meu irmão. As duas irmãs ainda eram pequenas, então ficamos eu e o meu irmão no grupo escolar Olímpio Catão. Era também um prédio de 2 andares e tinham professores excepcionais. Eu me lembro do professor José Vieira Macedo, professor Afonso César de Siqueira, o professor Antônio Porfírio, e uma única professora era a dona Alice de Abreu, que era a professora do primeiro ano. Eu acho que esses professores, se fossem vivos hoje, lecionariam em qualquer faculdade do Brasil e tal o conhecimento que eles tinham, a inteligência e a vontade de ensinar também que eles tinham. Naquele tempo não tinha jornal nenhum. Depois de muito tempo apareceram 2 jornais. Era a Liberdade, que era do seu Silvio Guizão, um capitão reformado da polícia, e o Correio Joseense, que era do seu Napoleão Monteiro, que foi um dos homens aqui de São José, nascido aqui em São José dos Campos, e que deixou muito trabalho, um jornalista muito sério, muito correto em todas os seus dizeres, as suas escritas no jornal, e ele era o jornalista que nós mais gostávamos aqui, era o seu Napoleão Monteiro. O primeiro clube era a Associação Esportiva São José, que existe até hoje, e os fundadores eram o seu José Barcati, o irmão dele, o Pedro Rachi, e o seu Caio Madureira, que era o tabelião. Esses eram os diretores, os fundadores e diretores da associação. E o meu irmão era diretor da Associação Esportiva São José. Depois, no dia da inauguração do campo, mesmo do esporte, o campo dali onde era o Jumbo, que era o nosso campo, quando nós inaugurávamos, nós trouxemos o Banespa. Naquele tempo era Banco São Paulo, não era Banespa ainda. E eles trouxeram futebol, trouxeram basquete, ping-pong, tênis, em todos os esportes. E nesse dia, era um domingo, e era o baile todos os meses, as associações esportivas de São José faziam um baile na sede deles, que era ali no Largo da Matriz. E nós tínhamos a brincadeira todos os domingos, ali onde é hoje as Lojas Bahia, era a nossa sede, uma sede muito bonita que nós construímos. E construímos a parte do clube, porque tinha o prédio. E nós alugamos, fizemos um contrato grande e reformamos, fizemos a Rádio Clube. Todos os domingos faziam, ali eles tinham um programa de calouros, quando eles tinham festas lá na rádio, tudo era feito. Nós tínhamos um parque muito bom, tinha um bar também muito bom dentro do clube, tudo era do clube. E nós fizemos a brincadeira. E as moças, como tinha essa quantidade de moços que vieram no Banespa, ficaram na brincadeira do esporte e não foram para a associação. E então, quando eles foram pedir lá, o meu irmão era o tesoureiro da associação, ele disse: Mário, vai lá e fala com o Nelson, e vocês trazem esse pessoal todo danço aqui no baile hoje, a orquestra e coisa. O meu irmão veio falar comigo, mas eu não acredito muito nessa agenda, mas enfim, vamos levar, não tem dúvida. Levamos. Quando o baile lá se formou bem, estava tudo arrumado, 2 diretores da associação foram tirando um por um os rapazes lá, e eu não entrei, eu fiquei para fora, não tinha entrado. Eu vi saindo aquele pessoal, daí fui ver, disse: não, eles estão tirando nós todos de dentro do clube. Daí o meu irmão foi lá, eu chamei o meu irmão, ele veio lá fora, eu disse: olha, está acontecendo isso assim, 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 veja lá. Daí o meu irmão foi lá e ele disse: não, já tiramos e não vão entrar mais. Daí o meu irmão na mesma hora pediu demissão e daí veio conosco para o esporte. E daí nos ajudou demais, ele ajudou muito. Mas até a compra do campo, tudo isso ele era da associação. O que a gente tinha, às vezes até o que não tinha, a gente investia e ia sempre pagando. E o Renato Monteiro Becker, que foi o primeiro presidente do São José, do nosso clube lá, ele também, todos os domingos a gente estava construindo, quando chegava no sábado à tarde, pagava os pedreiros trabalhavam para a gente também, que gostavam do clube, trabalhavam lá bem mais barato e produziam o máximo. Depois, para gramar o campo, nós gramamos o campo, depois de tudo pronto, apareceu uma quantidade de cupins que desapareceu o gramado todo, precisou gramar todo de novo outra vez. E daí então a gente teve que gastar um dinheiro meio grande, até em casa minha patroa não gostava muito, sabe? Mas a gente foi fazendo e graças a Deus nunca me arrependi do que foi feito.
O retorno que houve é de amizades e de reconhecimento das pessoas que sempre reconhecem o nosso trabalho. Nós somos estimados na cidade, os meus filhos todos estão aqui e têm sempre encontrado facilidade em tudo que eles fazem. Tanto na parte comercial como na parte de esportes, de recreação. Eu, o meu irmão, o Gilberto Cará, que era um dos sócios da Bonadio, da fábrica de louças, o Dr. Mário Bonadio, que era um dos diretores da fábrica de louça, e bastante gente mais. Olha, nós tivemos um amigo, Irineu Nunes de Paula, ele não tinha dinheiro, mas era um esforçado, ele fazia tudo dentro do campo, era diretor esportivo, era o treinador de futebol, consertava as botinas dos jogadores e tudo, ele fazia tudo no clube. Esse nunca nós podemos esquecer. A diretoria tinha o conselho deliberativo, que naquele tempo eram 11 pessoas. Agora esses 11 convocavam as eleições para a diretoria do clube. A diretoria constituía-se presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e primeiro diretor esportivo e segundo diretor esportivo. As eleições eram realizadas de 2 em 2 anos. Naquele tempo havia mais amizade, mais sinceridade em tudo que a gente fazia. Todos eram... Agora a coisa parte aqui de um princípio, quando o clube se aperta, a prefeitura ajuda, que eu acho errado. Eu acho que a prefeitura não devia. A prefeitura, no meu tempo, nós conseguimos, 2 prefeitos bons que nós tivemos em São José, quando disputamos 2 anos no profissional, sempre antigamente era amador. No profissional, 2 jogadores que a gente trazia de São Paulo, a prefeitura tinha eles aqui como funcionários. Eles entregavam recibos coisas de impostos e coisas, e o resto nós sempre fizemos. Nunca a prefeitura precisou dar um tostão sequer que fosse para o clube. No São José tivemos tênis, e tivemos o basquetebol, fizemos uma quadra toda de concreto, iluminada, muito bonita. A quadra de tênis, nós trouxemos um senhor de São Paulo que construiu a quadra de tênis dentro de todo o rigor. E depois que nós saímos, deixamos o esporte, desapareceu tudo. O nome do estádio lá, naquele tempo, era o Estádio do Esporte Clube São José. Depois que nós saímos, eu e o meu irmão, os diretores do clube lá, por uma gratidão e por amizade também, colocaram o nome, eles queriam pôr o nome Estádio Nelson Martins Pereira. Daí eu pedi a eles que não fizessem isso, então pusessem Mário Martins Pereira. Então eles fizeram, sem eu saber, quando eu vim aqui para inaugurar aí deste campo novo, estava lá Estádio Martins Pereira. A melhor fase do clube foi de 40 e pouco, que nós tínhamos a sede ali na Rua 15 de Novembro, tinham lá os bailes, festas e tínhamos sempre festas, sempre tinha coisa, e essa foi a melhor fase. Agora só tem a parte esportiva. Os nossos associados eram pessoas humildes, mas todas as vezes que nós íamos fazer um empreendimento, todos colaboravam, um que podia mais dava um pouco mais, os que não podiam, mas sempre todos colaboraram, sempre. Nós tivemos uma colaboração muito grande. Quando São José dos Campos tinha 25 mil habitantes, pouco mais, nós tivemos 1.500 sócios, sempre que contribuíam todos os meses com a mensalidade. Quando nós queríamos fazer um empreendimento novo, todos sempre com pouco ou com mais colaboravam. Os nossos jogadores de futebol eram filhos aqui da terra mesmo. E nós tivemos muito bons jogadores. Tivemos o Isartino, o irmão dele, nós chamávamos de Naco, 2 rapazes de cor, mas de um valor extraordinário. Tivemos aqui o Agostinho. E tivemos o Hermógenes, que depois foi jogar num clube da capital. Quando nós saímos, ele foi jogar num clube da capital. E assim nós tivemos uma porção. Tivemos um rapaz de São Paulo, Ângelo Corsato, que jogava no São Caetano e jogou para nós muito tempo aqui em São José. Só quando eu saí do clube, que fui embora para o sítio, aí ele não voltou mais. Ele gostava muito de vir comigo, ele ficava lá em casa. Mas tivemos muita gente que colaborou e que gostava demais do clube.
Aqui o locutor esportivo, desde o começo do esporte, era um rapaz que cresceu dentro do clube, Bimbito Matarazzo, que depois chegou a deputado e chegou a secretário do Trabalho no estado de São Paulo. Esse foi o locutor e justamente como sendo locutor é que ele conseguiu se eleger e se elegeu com um trabalho só dele. Era um rapaz humilde, mas de um valor extraordinário. Morreu muito moço também, fez muita falta para São José dos Campos. Nós tivemos em São José dos Campos muito bons amigos, amigos políticos, no tempo que existia o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático. Nós éramos do Partido Democrático e o nosso chefe era o Dr. Rui Dória, um grande homem que São José deve a ele muito. E do Partido Republicano Paulista era o Dr. Nelson Silveira Dávila, um cidadão extraordinário. Eu o admirava bastante. Politicamente nós discordávamos, mas sempre só no terreno político. Nunca houve nenhuma desinteligência, nós éramos muito amigos, éramos bem mais moços do que eles, mas sempre fomos amigos. Nunca fizemos política. A gente tinha os políticos que nós gostávamos, admirávamos, então a gente sempre os acompanhou, que foi o Dr. Dória. Mas sempre tivemos amizade com todos os outros políticos. O futebol aqui tem uma classe bem pequena que gosta de futebol. Tanto que a maior aborrecimento que a gente tem nos clubes é quando tem jogos de futebol, a assistência não é grande, a não ser quando vem um clube de renome. Então e quando o clube aqui também vai bem no campeonato e coisa, aí tem bastante assistência, mas conforme o clube vai caindo, a assistência também vai diminuindo. Não é uma assistência firme que a gente possa contar com ela o tempo todo. Um dos rapazes que foi presidente do clube, o seu Mário Ottoboni, sempre foi ligado ao teatro, tanto que lá quando nós tínhamos a sede na Rua 15, eles tinham lá um conjunto teatral de amadores, sempre se exibia, e era no centro da cidade, de forma que eles tinham sempre bastante assistência e bastante pessoas que ajudavam, gostavam. São José tem muitos aspectos bonitos que não são ainda bem absorvidos pelos políticos, pela coisa. Nós temos a árvore mais antiga de São José, está dentro do terreno da Sabesp. E eu já dei à senhora aí umas fotografias em que mostram todas aquelas pessoas que estavam lá debaixo da árvore, que tem na fotografia, e já vejo a árvore já velha. Todas essas pessoas já morreram. E inclusive na fotografia tem um garotinho bem pequeno, é o nosso grande amigo Sérgio Vaz. Na Praça Cônego Lima, aquele jardim antigamente, aquelas árvores, tudo ali a gente brincava, subia nas árvores, isso há muitos anos. Tudo isso já é coisa muito antiga em São José. Agora, da Praça Afonso Pena já foi construído, já quando a gente já era adulto. São José dos Campos tinha só a rua, onde é hoje a Rua 15 de Novembro, era a rua, naquele tempo era a rua direita, era a única rua calçada, começava do Largo da Matriz até em frente aonde é a escola normal, hoje onde é a Câmara Municipal. Ali era calçada, o resto tudo era terra, bem cuidada e coisa e tal, mas era terra, sempre tudo era terra, alguma pedregulhada. Eu sempre acompanhei, todos os jogos a gente ia, disputávamos o campeonato, conhecemos o estado de São Paulo quase todo, jogávamos em todos os lugares. Agora, um dos dias de mais alegria para nós foi o nosso primeiro jogo de campeonato contra a Associação Esportiva São José, que nós empatamos de 2-2. Esse foi o dia de maior alegria, porque todo mundo esperava que a gente fosse ser derrotado e nós estivemos ganhando quase o jogo inteiro. A associação conseguiu empatar no fim do jogo. Essa foi uma das alegrias e depois tivemos muito mais alegrias, a compreensão de todos, a amizade que todos tinham por nós, pelo nosso coisa, e até hoje eu me sinto bem gratificado. Há poucos dias eu ainda tive uma alegria difícil de esconder. Foi quando a diretoria do São José se reuniu aqui lá na sede do Teatrão e propuseram 3 conselheiros que não vêm às reuniões. Eu, com essa idade, agora já não estou mais dirigindo,
Então eu moro muito longe, as reuniões são no Teatrão. E eles propuseram para tirar nós três, os três, que sou eu e mais o doutor Fuad Nem, é o doutor Fuad e outra pessoa que trabalhou e deu muito sacrifício, sacrificou pelo clube, foi jogador, foi presidente e sempre trabalhou pelo clube, o Laerte Pinto da Cunha. E nós tivemos uma revolta geral, inclusive o senhor Alberto Simões, que é o cronista da Rádio Clube, pediu até demissão. Ele era conselheiro também, pediu demissão do cargo, então eles voltaram atrás e não tiraram a gente do clube. Quando se inaugurou o Sanatório Vicentina Aranha, esse sanatório tem o nome de Vicentina Aranha porque essa senhora teve uma pessoa da família doente e veio aqui para São José e foi curada aqui em São José dos Campos. Então ela resolveu, eram pessoas muito ricas, e construíram o sanatório e entregaram para a Santa Casa de São Paulo. E no dia da inauguração do sanatório, foi uma festa muito bonita. Eu ainda era molecão e nós fomos lá, porque até hoje tem aquele parque, quase uma floresta que tem lá dentro, tem de quase todas as árvores que existem no Brasil e tinham lá. E tinham duas jaqueiras muito bonitas, então eles fizeram o banquete ali na hora da inauguração. E naquele tempo não era governador do estado, era o presidente do estado. E era o doutor Artino Arantes, era o presidente do estado e veio inaugurar o sanatório. E eles chegaram, era mês de julho, e quando faz muito frio, mas quando vinha o sol, era um sol terrível. E ele chegou, aquele pessoal todo de casaca, de coisa, o governador do estado andava sempre de casaca, de cartola, e ele, junto com o prefeito era o coronel João Alves da Silva Cursino, um homem humilde, mas foi um grande prefeito, foi um homem que deixou muita coisa feita aqui em São José, quando não havia condições para fazer, ele conseguiu construir muita coisa em São José dos Campos. Chegou o presidente e estavam lá, foi na hora de começar a servir o almoço, vieram garçons de São Paulo, tudo, uma coisa muito bonita. E aquele sol tremendo e a jaqueira estava carregada de jacas. E o presidente olhou para cima e disse: "Seu prefeito, a coisa a atmosfera está carregada hoje." Ele disse: "Ah, doutor, isso o senhor não viu o ano passado? O ano passado deu cada atmosferão aqui na cidade, nessas árvores aqui, que a gente nem não sabia como é que caía aquilo." Quase que acabou o almoço. A mensagem que eu deixo que os moços que estão dirigindo hoje o São José consigam fazer dele, como já está sendo, um grande clube, sempre dentro de muita amizade, muita seriedade, muita honestidade, que isso é o que constrói qualquer coisa que a gente pense em fazer.